Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. É isso mesmo, está aproximando o nosso tão esperado Enem. Mas, primeiramente, você vai ter que terminar o ensino médio, tirar uma boa nota, passar primeiro e, na sequência, já tem que fazer aí a prova do Enem, tá certo? Desde já, desejo sucesso a todos vocês. Vamos manter esse mesmo nível de estudar, fazer as anotações, e papirar mesmo, porque, olha, vocês irão fazer o Enem de igual para igual com qualquer outro aluno. Então, por isso, tem que levar a sério e estudar para valer, tá? Finais de semana, isso não existe, não. Tá? É só de ficar no celular, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Parou. Tem que levar a sério e estudar. Todo e qualquer momento que vocês tiverem de bobeira, vão estudando, vão fazendo leitura, vão exercitando, tá bom? Feito isso, com certeza você vai estudar muito bem, tá? Só que aquela coisa, não passou esse ano, não tem problema. Faz o ano que vem, faz o outro ano, até você passar. Tá certo? Então, abre o seu caderno, coloque a data na parte superior, direita, lá em cima, e depois coloque também aí o título da nossa aula, tá certo? Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Osmar Barroso e sinto-se todos abraçados por mim. Olha lá, a nossa aula de hoje é sobre o totalitarismo na Europa. É um assunto parte 1. Isso quer dizer que nós teremos 2 aulas falando desse tema, tá bom? Na aula 12.1, eu tenho aqui o avanço das ideologias autoritárias, eu tenho as características do totalitarismo, a situação explosiva que vai acontecer na Europa, né? E aí o fascismo na Itália. Com certeza, na parte 2, eu irei falar sobre o nazismo de Adolf Hitler. Agora falarei sobre o fascismo de Benito Mussolini, ou Benedito Mussolini, né? Bom, aluno, para a aula de hoje, tu tens como habilidade avaliar os conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais. Isso ao longo da história. Assim como também tu terás que analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para a mudança ou rupturas em processo de disputa pelo poder. Feito isso também, tá de boa. Olha aí. E aí eu começo então com o nosso assunto, totalitarismo na Europa. Observe que esse regime que vai ser aplicado na Europa, basicamente aí na década de 20, 30, que vai ser criado logo após aí, ou dentro do período da crise de 29. Basicamente, logo após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra que vai de 1914 a 1918, assim que acaba esse conflito mundial, começam a aparecer esse tipo de regimes autoritário, que é o fascismo e o nazismo. Inclusive no Brasil. A Segunda Guerra, que vai de 39 a 45. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial vai ser consequência também do surgimento desses regimes autoritários. Aí nós vamos lutar contra o nazismo de Adolf Hitler, o fascismo de Mussolini, como também o franquismo na Espanha, o salazarismo e em Portugal. Então, basicamente, nós teremos aqui 3 regimes que serão criados. Isso após a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Só recapitulando, a Primeira Guerra é de 1914 a 1918. A Segunda Guerra é de 1939 a 1945. Fechou? Ok. Então, esses regimes, eles irão nascer aqui, nesse período aqui, o entre-guerra. Tudo bem? Vamos lá. Na década de 1920, em alguns países da Europa, iniciou
um processo político caracterizado pela crise das democracias liberais. Essa crise acabou influenciando tanto o recuo do liberalismo com a ascensão de regimes totalitários. Isso aí, podemos dizer, em alguns locais da Europa. Professor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. A partir do momento que acontece essa crise do liberalismo econômico, que nós chamamos de a crise do capitalismo, assim que houve essa crise, se percebeu que alguns regimes chegam em sua ascensão como uma forma de dizer que o antigo regime capitalista estava ultrapassado. Era necessário refazer. Então, basicamente, esses regimes como fascismo, nazismo, salazarismo, e lá em Portugal, na Espanha também, que irão surgir a contraponto desse antigo regime capitalista, de dizer que fracassou. E veja que a população desses países, eles estarão presenciando no mundo o que começou nos Estados Unidos. Ou seja, vai ser mais ainda uma sustentação que esses regimes terão como propósito. Nisso, olha só, o avanço das ideologias autoritárias. Além do regime fascista ou nazista, nós temos no comando desses líderes o autoritarismo. Sem contar esse cara aqui, ó, o Stalin. Esse aqui é o Lenin. Esse aqui é Adolf Hitler. Esse aqui é Benito Mussolini. A figura desses camaradas representava muito para os seus países, respectivos países. Nisso, avançamos. Vejam. Em contraponto, o chamado totalitarismo, ele foi um regime politicamente marcado por um Estado forte. Olha, estamos falando desse daqui, ó, tá? O totalitarismo. Que inclusive buscava atender seu poder sobre todos os setores da sociedade. Vejam, supondo alcançar a completa submissão dos indivíduos. Cara, olha só que ponto nós chegamos com a criação desse regime. Os caras chegavam a ponto de alcançar completa submissão dos indivíduos. Vocês sabiam que quem vai investir no nazismo é a própria sociedade alemã, que pagavam para ouvir Adolf Hitler falar? Na aula de amanhã, eu vou falar sobre o Hitler. E se preparem, tá? Vejam, a sua denominação derivou-se de uma frase proferida pelo líder fascista, Benito Mussolini. Ele dizia: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Diferentemente, lá atrás, falou Luís XIV, o Estado sou eu. Lembram? Governo autoritário, rei absolutista. Aqui é totalitarismo. Se você for fazer uma ponte, uma comparação, só vai mudar a figura, os personagens. Mas o contexto vai ser quase o mesmo.
um Estado totalitário que tem todo o controle, para um Estado absolutista que uma pessoa tem o controle de tudo. Pior, né? Olha aí. Quais foram as características do totalitarismo? Agora vocês vão ver o que prega esse regime. Olha lá. Entre os distintos elementos que podem caracterizar o totalitarismo, historiadores costumam destacar os seguintes. Veja, partido único, ideologia oficial. O que vier a ser o partido único? Determinação da linha política do Estado por um único partido, de hierarquia rígida, conduzido em geral por um líder autoritário. Teve uma época no Brasil, tinha eram 3 partidos. No Brasil, durante o Império, eu tinha os exaltados, os moderados e os exaltados, moderados, exaltado, moderado e os liberais, vamos colocar assim. Perdão, eu tenho os exaltados, os restauradores e os moderados. Eu tinha 3 partidos políticos. Depois desses 3 partidos políticos, hoje, em tempos atuais, nós temos mais de 36 partidos. É muito. Se naquela época tivesse um único partido, o Brasil poderia se configurar em um país totalitário. Por quê? Nós temos aqui, para não haver essa disputa dentro da ideologia do totalitarismo, só requer um único partido. Os outros não existem. E um detalhe, eu tenho um líder que conduz tudo isso. Ok. As ideologias oficiais. Existência de uma ideologia de Estado bastante abrangente, representada pelo partido único que deve ser seguido por todos os cidadãos. Se você ver a ideologia que se criou, a figura, a simbologia do fascismo, era aquela coisa. O fascismo era a união de feixes. Suponhamos que cada feixe, cada vara é uma pessoa. Bom, uma vara eu consigo quebrar. 2 varas também consigo. 3 eu consigo. Mais 4, 5, 6. Quanto maior o número de vara, mais resistente seria o Estado. Por isso que o principal símbolo é essa união dentro do fascismo. Vocês precisam ver a simbologia que foi criada por Mussolini. Além de partido único, ideologia oficial, eu tenho o Estado policial e a propaganda estatal. Esse Estado policial tinha o controle estrito da sociedade por órgãos de repressão política, que era a polícia política. Tem o exército também. A eliminação da oposição por intermédio de prisões, censuras e aos meios de comunicação. Coerção física e também psicológica. Tudo isso faz parte do Estado autoritário. A propaganda estatal, por exemplo. A propaganda estatal tinha a adoção de vigorosa propaganda com o propósito de divulgar a ideologia oficial e promover o culto à personalidade dos líderes do regime. Você sabia que o Getúlio Vargas ele colocou em prática essas ideias fascistas? Se ele era fascista ou nazista, eu não sei.
Eu nunca fiz uma pesquisa para ter o meu próprio entendimento, mas eu já vi material que acaba comprometendo o personagem Getúlio Vargas. Eu já vi materiais, já li material que dizia que Getúlio Vargas era fascista e nazista. E tá aí, ó. Tanto é que a ideia, hoje você chega, vem para mim, você chega em qualquer repartição pública, seja numa escola municipal, numa escola estadual, em qualquer órgão, ou estadual, municipal ou federal, você vai ter lá a foto da pessoa responsável. Se eu estou numa escola estadual, eu vou ver a foto do governador. Se eu estou numa escola municipal, eu vou ver a foto do prefeito. Se eu estou num órgão federal, eu vou ver a foto do presidente. E isso é uma simbologia do Estado fascista. E quem cria isso é o Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas acaba copiando o que a Europa, a Itália, a Alemanha adotaram. Para quê? Para sempre lembrar que governa o Estado, o Brasil ou o município é aquela pessoa que foi escolhida pelo povo. Uma lembrança. Isso é uma característica do Estado fascista. Não sabia? Pois é. Segue no quadro, vamos lá. Outro, intervencionismo econômico. Houve então a direção e o controle geral da economia pelo Estado. Os regimes totalitários desse período e a União Soviética stalinista considerado o totalitarismo de esquerda. A Itália fascista, a Alemanha nazista, era considerado totalitarismo de direita. Somente a União Soviética era vista como esquerda. E aí eu tenho os principais camaradas. Adolf Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Benito Mussolini, só os feras. Vejam. Situação explosiva. A Guernica, ela vai ser pintada por Pablo Picasso em 1937. Tá bom? Isso aqui retrata a destruição da cidade de Guernica pelos alemães. E aí o Pablo Picasso, ele pinta o sofrimento do povo. Olha lá. Durante a década de 20, houve a ascensão ao poder de regime totalitário na Europa. Em que contexto histórico isso ocorreu? Nós já vimos lá atrás. Lembram? Os governos dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial tinham de administrar problemas sociais e econômicos, além de graves e difíceis soluções. Isso aí acontece a partir do momento em que acaba a Primeira Guerra Mundial, vai ser um campo fértil para o surgimento desses regimes. E aí a população também se deixa levar, pensar que não, aí os caras até patrocinam, né? Eu falei para vocês a respeito da Alemanha, os próprios alemães patrocinavam. Havia necessidade de reconstruir obras públicas, como edifícios, estradas, pontes, restabelecer a produção industrial, criar empregos e pagar dívidas de guerra. Essas dívidas foram contraídas principalmente com os Estados Unidos. E eles queriam rever a sua grana, né? Eles queriam... os Estados Unidos, eles não irão investir na Primeira Guerra Mundial, tá? E não vão ter esse valor de retorno negativo. Mesmo com a questão da crise de 29, os países se recuperam na Europa
Os americanos vão querer esse dinheiro. Veja aí, por isso que eles se tornam a maior potência após também dessa crise de 29. Irão se recuperar, vão continuar produzindo, vão conquistar mercado, mas os países que pegaram empréstimos para poder se refazerem vão ter que pagar, custe o que custar. Agravando aí a situação, muitos países europeus foram afetados pela recessão americana, pela queda da Bolsa de Nova York. Essa crise do capitalismo acabou favorecendo o quê? A conquista de mais adeptos para o socialismo. E é aí que vocês verão. Mas espera aí, nós ainda estamos em 1929, tá? Eu vou voltar um pouquinho. Em 1917, nós tivemos a Revolução Russa, tá? Com isso, a Revolução Russa acabou levando vários outros países adeptos para o socialismo. Tá? E um detalhe, depois da Segunda Guerra Mundial, que vai acabar em 1955, aí o mundo vai estar dividido em dois blocos antagônicos. De um lado eu tenho o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, de outro lado tem o socialismo, liderado pela União Soviética. Então, vejam só, esses adeptos aqui, com a crise de 29, vai aumentar o bloco socialista. É uma coisa incrível que você observa que os fundamentos começam lá na década de 10, com o surgimento desses regimes, tá? Tinham ganhado vigor com o exemplo da Revolução Russa. Nesse cenário, a tensão e os conflitos sociais tornaram-se cada vez mais profundos. Vejam, vários governos europeus, em sua maioria, claro, democráticos e liberais, não estavam conseguindo administrar seus problemas. Problemas esses gerados com a crise de 29, problemas esses gerados pelo surgimento de novos regimes. Então, assim, o mundo estava passando por crise. Na verdade, eu estava com um barril de pólvora prestes a explodir. Tudo isso preocupava quem? As elites. Claro, eram os que mais produziam, que tinham recurso, que tinham investimento. São eles os industriais, os banqueiros, os grandes comerciantes, latifundiários. Todos esse grupo, essa classe, via com preocupação o futuro, tá? Bom, resolveram então dar seu apoio a quem? A uma política autoritária, capaz de, da concepção deles, formar governos fortes e restabelecer a ordem social e capitalista. Era tudo que eles pediam, era tudo que eles almejavam, buscavam. Porque imagina, o cara investiu na indústria, teve crise, ele vai querer recuperar. Um detalhe, vem para mim. E um detalhe, durante esse período da crise de 29, o que teve de gente que se suicidou, que se matou. Mas por que, professor? Não aceitava perder. Isso era uma coisa tão comum no século XIX, no Brasil. Cafeicultores, fazendeiros, que perdiam todos os seus ganhos, se atolavam em dívida, para ele era uma desonra. Não podia passar por isso. E se matava. Século XIX, século XX também. Não, até hoje é assim. Século XXI também é assim. Ontem eu li uma matéria que um cara acabou se suicidando. E pior, matou toda a família. Por causa de crise financeira. Estava devendo. Olha a loucura. Então, isso aconteceu desde que no mundo é mundo, século I até o século XXI, isso vem acontecendo. Acaba se desestruturando a pessoa. Ela abate mesmo. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, com a promessa de emprego e de melhorias das condições de vida, muitos trabalhadores, olha só, também aderiram à ideologia do totalitarismo.
E é aí que prega essa filosofia. Vem aqui. Olha, o Adolf Hitler, quando ele ia fazer discurso para a população, primeiro, as pessoas pagavam para ouvir o Hitler falar. A Alemanha foi considerada a culpada pelo início da Primeira Guerra Mundial. Então os alemães pegaram uma crise assim, terrível, teve que pagar 36 milhões de dólares a cada país que se envolveu na guerra. A Alemanha não tinha dinheiro. A Alemanha saiu humilhada. A Alemanha perdeu todo o seu arsenal. Tudo. Aviões, tanques, submarinos, cavalaria, armamento, tudo. Ei, Hitler era soldado. Hitler lutou na guerra. Pegou um tiro no abdômen e, por sua bravura, ganhou a Cruz de Ferro, o maior símbolo alemão. Mas Hitler também, ele odiava porque eles culpavam os judeus. Você via o sangue no olho de Hitler. Quando ele ia falar, vejam, as pessoas pagavam para ouvir ele falar. Porque o Hitler, ele tinha o poder da oratória e o poder da retórica. Ele sabia falar e sabia convencer. Ele falava com o ódio no olhar. Ele cuspia, ele dava murro no ar. E o alemão é esse cara que nos representa. Eu também me sinto assim. Olha só, com esse poder, isso tanto faz para o Hitler, como faz para o Mussolini, por Stalin, os caras que eram autoritários. Mas veja, a população queria alguém com sangue no olho. E conseguiram. Só que vão pagar um preço muito alto lá na frente. Segue no quadro, vamos lá. Por isso que falam, as ideologias totalitárias. Nossa, pegou, tudo bem. Aí o fascismo da Itália. O Benedito Mussolini lidera os italianos porque a Itália entra numa guerra, ela estava do lado do bem, depois foi para o lado do mal, aí os italianos vão dizer que foi uma guerra mutilada. Bicho, nós entramos de graça. Perderam a região da Lorena e da Alsácia. Aí, agora a Itália vai dar uma de doida e vai lutar junto com os alemães na Segunda Guerra Mundial. Chamado o eixo Roberto, né? Lembram? Isso aqui já passou por você lá atrás. Roma, Berlim e Tóquio. E aí, deu no que deu. Benedito Mussolini foi morto pela febre brasileira, olha aí, e o seu corpo pendurado de cabeça para baixo, levando cuspada na cara. Foi feito um troféu. E Hitler não queria que o seu corpo também tivesse o mesmo fim. Por isso que ele se suicidou e mandou tocar fogo no corpo dele. Olha lá, após então a Primeira Guerra Mundial, o governo da Itália teve de enfrentar o saldo doloroso do conflito. Olha aí, 700 mil pessoas morreram, 500 mil ficaram feridas. Não é só isso, ainda contraiu dívidas enormes com bancos dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Caracas, perdeu 700 mil pessoas, 500 mil feridas. O ambiente destruído, as cidades destruídas, tinham que se refazer. Além disso, ainda tinha dívida com os bancos. Vai ter que pagar. A miséria, a inflação, o desemprego acabava, então, afetando os operários e camponeses. O que vai provocar também uma grande agitação social. Ei, precisamos mudar. Precisamos melhorar. Do jeito que está, não pode. E é isso, senhores, que alguns aproveitadores acabam pegando carona, como o Benito Mussolini, como Adolf Hitler. Se vocês conhecerem como aconteceu com Hitler, Hitler foi um X9 que tentou desvendar quem eram os comunistas que estavam querendo acabar com o governo de Hindenburgo. E, de repente, Hitler se tornou um comunista, um cara da oposição, e ali entrou no partido e foi ganhando notoriedade cada vez mais. Veja aí, foi nesse clima de instabilidade
e de descontentamento que se deu a chegada, a subida de Benito Mussolini ao poder, considerado aí um dos fundadores do movimento fascista. E aqui, observe que esses caras aqui estão erguendo a mão, lembram? Ah, mas professor, isso não é uma saudação do nazismo? Vem para mim? Ó, saudando aqui a mão, porque o líder passa, o chefe passa, aquela coisa. Lá na Alemanha era Heil Hitler, significa a salvação vem de Hitler. Ou então Heil Hitler, ou aquela coisa no peito. Acabam criando assim uma simbologia para com o seu grande líder, no caso, o Mussolini. Joga na tela, olha lá. Nisso, senhores, a ascensão de Mussolini ao poder, ele era filho de um ferreiro, adepto dos ideais socialistas, havia pertencido ao Partido Socialista Italiano, de onde ele foi expulso, viu aí? Devido à sua posição antifascista. Nos anos da Primeira Guerra Mundial, em março, em 1919, ele fundou uma organização que passou a ser denominada de Face de Combatimento, Esquadrão de Combate, composta aí principalmente de ex-combatentes e também desempregados desiludidos. Ou seja, ele vai pegar o ponto fraco daqueles elementos sociais que estavam desiludidos, que estavam desempregados. Claro, ele vai pegar aquele que de fato estava descontente. Então tem aí, ó, ex-combatente, desempregado, desiludidos, pessoas que queriam a melhoria e não enxergavam a luz do fundo do túnel. E Mussolini, claro, vai vir como um salvador desse período, assim como o Hitler também veio como um salvador. Olha lá. Para isso, ele vai contar com o apoio financeiro de quem? De alguns, claro, banqueiros, empresários, industriais italianos. Essa organização daria nome em 1921 de Partido Nacional Fascista. Olha aí. Isso aí ele passando em forma a revista Tropa, né? Parece uma criança vestida de soldado. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser um homem, mas com a estatura pequena. Não se sabe muito bem o que vem a ser isso. Né? Bom, nisso, senhores, claro que Mussolini vai ter aí vai deixar o seu legado nesse partido, né? Mussolini e seus companheiros de partido apresentavam como a solução para a crise italiana. Viu aí? Se apresentava como solução para a crise. Afirmava ser capaz de acabar com as greves operárias e também com a agitação do socialista e, de encaminhar a economia do país ao crescimento. O que conquistou o apoio de industriais e proprietários rurais. Na verdade, Mussolini falou aquilo que os caras queriam ouvir, pô. Era isso. Por isso que ele chega no poder em 1922. E aí, senhores, claro, será que esse é o homem que vai salvar a Itália? Será que ele, de fato, é nossa salvação? Vamos pagar para ver. E aí os italianos apostaram, dando a ele uma oportunidade. Segundo o próprio Mussolini, em 1919, o movimento fascista não tinha doutrina claramente elaborada. Era necessário rever isso daí, né? Aquela mesma imagem que vocês viram em preto e branco, aqui ela está colorida. Passando em revista a Tropa, né? Legal, né? Era impulsionado por uma vontade de cunho nacionalista,
dirigida contra o liberalismo e o socialismo. Viu aí? Olha aí, ó. Era impulsionado por uma vontade de cunho nacionalista, dirigida contra o liberalismo e contra o socialismo. Eles pregavam que o patriotismo, né? A valorização de tudo que fosse de dentro daquele país, daquela nação. Também o antiproletário. O movimento atraiu parcela dessa classe conservadora e também pessoas da alta burguesia. Mussolini andando de carro aí com Adolfo Hitler, uma de suas visitas. Dois grandes líderes daquela época, líder fascista, líder nazista. Tá bom? Olha lá. Aos poucos, os fascistas foram definindo suas concepções sobre o modelo de sociedade a ser construído. Esse modelo, o indivíduo, ele deveria ser submisso à necessidade do Estado, que se tornaria uma instituição poderosa capaz de controlar a vida pública e a vida privada de cada cidadão. Tudo bem? Olha lá. Mussolini aí, saudando o povo, falando. No governo de Mussolini, foi dividido em duas fases. A primeira fase de 22 a 24, houve aí a organização de milícias, que são tropas fascistas, que promoveu uma série de atentados terroristas. Olha só que coisa. Na primeira fase aconteceu isso daqui, galera. Viu aí? Na segunda fase, que vai de 25 até 39, vai ser caracterizado pela implantação da ditadura fascista. E pela repressão violenta aos protestos dos trabalhadores. Caraca, bicho. Ei, Mussolini tocou o terror aqui. Tocou o terror. Quando ele coloca essas duas fases e ele concentra o seu governo, pronto. Olha só, ele acaba se tornando o chefe supremo do Estado, sendo conhecido como Duce. E em italiano, aquele que dirige. Lembra que lá na Alemanha, Hitler era chamado de Führer, o grande líder. Na Itália, ele era o Duce. Ou seja, aquele que dirige. Ok. Aquele que dirige o quê? Os tribunais especiais, a pena de morte, a intervenção do Estado na economia em relação também ao trabalho. Na Carta de Lavoro, que é a Carta do Trabalhador, foi assinada em 1927. E havia lemas pedagógicos como crer, obedecer e também combater. Cara, o Mussolini, vem para mim, o Mussolini, ele acabou criando uma estrutura dentro desse Estado fascista. Mas foi uma criação voltada para a sociedade que clamava por algo diferente. Do jeito que estava, não podia acontecer. E aí, claro, se pagou um preço muito alto. Mas isso, na próxima aula, eu vou estar falando para vocês. Agora eu vou te deixar. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não saia daí. É muito rápido. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.